Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Paz de Jesus para todos. Quem recebe a paz, diga amém. Gente, esse mês de setembro, a gente está na conscientização do Setembro Amarelo. Cremos que o Senhor nos deu a vida e por isso que nós, como família, temos trazido essa palavra que cada vida ela é valiosa. A sua vida é tão valiosa que Jesus Cristo, Ele simplesmente demonstrou todo esse valor na cruz do Calvário. Então, cada vida ela é valiosa. E a gente está trabalhando sobre o tema de alegria. Justamente e propositalmente nesse mês que muitas pessoas, de alguma forma, acabam pensando que a sua existência não tem mais sentido. Nós estamos aqui trazendo a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos dá propósito, que nos dá uma direção para um tempo precioso para vivermos completamente o que Deus tem para nós nessa terra. Então, ao decorrer dessa série, a gente viu e trabalhou sobre uma alegria que transforma. E aí a gente já entendeu que essa alegria faz a gente pensar de forma diferente, faz a gente, de alguma forma, entender o poder da gratidão, que quando nós agradecemos, existe uma alegria que é produzida dentro de nós. E também a gente falou sobre a verdadeira felicidade, o segredo de uma vida contente, de uma vida alegre. Gente, é bom, não é, a gente ter pessoas ao nosso lado que sorri, que dá gargalhada, que contagia e transforma uma atmosfera com apenas um sorriso, sim ou não, gente? É bom ter gente carrancuda do nosso lado, é horrível a gente acordar pela manhã e ter pessoas dessa forma. Hoje, logo cedo pela manhã, eu fui fazer exames com meu marido, vocês sabem como é o nosso bispo, né? Ele, aonde ele chega, ele espalha, irradia alegria e sorriso. E eu estava numa cabine e ele estava na outra. Sendo que na cabine que ele estava conversando com a mulher que estava fazendo a coleta lá do sangue dele. E ele dando aquelas gargalhadas. Eu disse, meu Deus do céu, antes de 7 horas da manhã. E esse homem está assim, desse jeito. Aí a mulher do lado disse, é tão bom ter pessoas que entram aqui nesse lugar dessa forma. Pior é aquele povo que parece, eles disseram assim, tá? Parece, a mulher que disse, parece delegado. Não sei se aqui tem algum delegado, mas ela disse assim, parece delegado. Quando a gente chega, né, na delegacia com a cara feia. É bom demais ter pessoas que sorriem. Deixa ele sorrir, deixa ele expressar essa alegria que transforma. E de verdade quando a gente chega no ambiente onde a gente traz alegria, a atmosfera daquele lugar, ele é transformado. E é a respeito disso que a gente quer trazer para o povo de Deus. O povo de Deus deve ser um povo alegre, feliz, porque sabe de tudo que Jesus fez por nós. Então a alegria não é só para dentro, mas a alegria ela deve ser expressa, ela deve ser revelada, ela deve ser comunicada. Na verdade, um bom sorriso é uma comunicação maravilhosa que quebra e que transforma todo o ambiente. Uma alegria verdadeira é como uma candeia. Pensa só como uma candeia. Não fica escondida embaixo de uma mesa, ela é colocada em um lugar mais elevado para que ela possa iluminar. Da mesma forma é a alegria. A alegria ela deve ser colocada em um ambiente mais elevado para que todo aquele lugar seja contagiado, transformado pela alegria que você carrega. E aí hoje a gente quer compartilhar um pouquinho nessa perspectiva. E a pastora Rafa Moura já quase que pregou toda a mensagem que ia trazer, a gente não combinou, mas é coisas do Espírito Santo de Deus que faz tudo cooperar para nos ensinar. Então saiba que hoje o Senhor está cooperando para que essa mensagem chegue ao seu alcance, chegue no seu coração. Então Neemias capítulo 8, que foi o que ela leu também, do capítulo 1 ao 12, inclusive ela ministrou, inclusive um dos pontos que eu vou falar, mas tudo bem, porque isso é o Espírito Santo de Deus que faz para comunicar uma palavra muito clara ao seu povo. Então Neemias, vem comigo, no capítulo 1 do livro de Neemias, Neemias está num ambiente extremamente confortável, ele estava servindo ao rei como um copeiro.
ele estava distante de Jerusalém, que era a sua cidade natal. Cidade essa que foi tomada e o seu povo ficou por 70 anos num cativeiro babilônico. Ou seja, toda a cidade de Jerusalém foi destruída. E aí estava Neemias em Suzã e teve notícias, e ele perguntou aos seus irmãos como estava Jerusalém, a sua cidade natal. E ali ele tem um relato, um diagnóstico de como estava a cidade de Jerusalém. Todos os seus muros haviam sido derribados, ou seja, destruição total. E ele começa a se lamentar, a chorar, a jejuar, busca o Senhor, e ele se levanta como aquele que iria reconstruir os muros de Jerusalém. Tendo em vista que uma cidade naquela época que não tinha muros, com certeza era uma cidade que estava desprotegida. Então Neemias, ele se levanta e ele vai a Jerusalém, tem todo o diagnóstico, levanta homens, famílias, tribos para reconstruir aquela cidade. E aí em 52 dias, gente, o Senhor faz um milagre e aquela cidade ela é reconstruída. A cidade de Jerusalém é reconstruída. Aqui no capítulo 8 a gente vai ver simplesmente o Senhor trazendo todo o seu povo para celebrar esse momento incrível e maravilhoso. Sim ou não, gente? Pensa só, a cidade de João Pessoa destruída, agora ela é reconstruída. Os seus habitantes deveriam estar como? Alegres, contentes por tudo aquilo que o Senhor havia feito. Em tão pouco tempo, levantado pessoas, recursos para reconstruir toda aquela cidade. Mas Neemias traz uma palavra para esse povo e a gente fica sem entender. Como esse povo que havia de alguma forma visto os feitos de Deus, a reconstrução, Deus levantando tudo para que aquela obra acabasse, como é que esse povo agora estava triste? Porque se Neemias diz, não se entristeça, isso quer dizer que o povo estava triste. Mas como é que esse povo estava triste diante de uma vitória que aos meus olhos, sim ou não, gente, né? Legítimo, o povo devia estar o quê? Contente, terminamos, completamos a obra, aleluia, glória a Deus. Mas agora Neemias diz, não entristeçam. É um negócio meio doido. Como é que esse povo está triste? Se agora completaram a obra, está tudo ok, tudo lindo, tudo maravilhoso. Por que esse povo está triste? Neemias diz, não se entristeçam. A alegria do Senhor é a força de vocês. Gente, eu sei que às vezes, num contexto como esse, a gente diria que esse povo deveria estar feliz. Mas, na verdade, esse povo estava cansado, estava exausto de uma obra extremamente cansativa. Era legítimo, talvez, esse cansaço que levou um esgotamento espiritual e que levou realmente esse desânimo, a ponto de Neemias dizer, não entristeçam. Então, hoje eu quero trazer uma palavra para essa igreja. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, declare isso sobre você, diga, a alegria do Senhor é a minha força. Então, hoje eu quero te incentivar para ser, de fato, essa fonte de alegria. Não que vem de você. Não é essa alegria que nós podemos produzir. Até também essa alegria que você pode produzir, ela é passageira. Talvez, por exemplo, eu estou louca para comprar um carro novo. Aí você compra um carro novo. Aí, aleluia, conquistamos. De repente, basta o pneu furar que você começa a ficar triste. Né? Basta vir a primeira fatura ou vir a primeira revisão, aí você começa a ficar triste com aquilo. Vem ali o seguro, vem ali várias outras coisas que você não estava pensando sobre isso. E aí você acaba se entristecendo. Mas hoje o Senhor quer trazer para nós uma alegria que independe das situações. Mesmo que você esteja, talvez, num monte, onde você tem muitas conquistas, ou em alguns vales que você possa estar enfrentando. Isso independe, a alegria do Senhor, ela é nossa força, independente de qualquer circunstância que a gente venha vivenciar. Então, não são as coisas que me faz estar mais contente, mas é o contentamento no meu coração que vem de Deus e que traz uma força, que traz uma energia, que traz o dínamos, que o dínamos de Deus, o poder de Deus é uma energia sobrenatural dentro de nós, que explode dentro da gente e aí a gente consegue contagiar com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, eu contagio o mundo com a verdadeira alegria quando, em primeiro lugar, eu resisto ao desânimo.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu resisto o desânimo que vem sobre a minha vida, que vem diante das dificuldades, que vem diante de qualquer situação que a gente vem enfrentar. Então eu resisto. O povo aqui precisava de ânimo para continuar a jornada após uma reconstrução. Gente, construir é maravilhoso, é incrível. Agora, reconstruir é muito mais difícil. Concorda? Basta a gente ir aqui na nossa cidade antiga, a gente vai ver o quanto é difícil a manutenção daqueles prédios, a reconstrução daqueles prédios. Então, a reconstrução sempre há um desgaste maior, porque você vai tentar, de todas as formas, deixar aquele lugar, pelo menos um pouco parecido com o que ele era anteriormente. E isso é difícil. Basta você pegar um casal que sofre aí uma crise conjugal, e aí eles realmente, um processo de reconstrução é muito mais difícil do que quando eles começaram no início da jornada 2. Então, todo o processo de reconstrução demanda de nós uma energia maior, uma força maior para que a gente possa avançar. Mas esse povo deveria estar contente, mas eles estavam cansados, eu diria que eles estavam esgotados. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Mesmo diante de algumas conquistas que a gente tem, mesmo diante de algumas vitórias que a gente tem, às vezes esse desânimo vem. Basta você ver o profeta Elias. O profeta Elias, ele teve uma vitória incrível diante dos profetas de Baal, de Jezabel. Ele estava para ele estar assim, sabe? Uau, eu conquistei, eu fui o cara, sabe? Ele deveria estar nesse momento incrível diante de tanta luta, mas de tanta vitória que ele teve. Pelo contrário, ele sai dessa cena e ele vai se esconder em uma caverna. E um pouco com o coração totalmente meio depressivo, talvez diríamos. Mas diante dessa conquista. Mas na verdade é um esgotamento que ele estava vivendo diante de uma grande vitória. O povo estava cansado, desanimado diante da reconstrução, mas Neemias os chamou a encontrar força em quem? No Senhor. A nossa força, gente, não está nas situações ou naquilo que a gente possa ter ou possuir com as nossas mãos, mas a nossa alegria, ela vem do Senhor. O texto diz, no verso 10, disse-lhe mais, ide, texto que a pastora Rafa leu, comei carnes gordas, bebei coisas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que é que Neemias diz? Vão, gente, vamos comer, coisa boa, coisa gorda. Aqui ele dá alguns detalhes dessa comida, né? Se a gente fosse falar aqui na nossa região, vai comer um cuscuz com ovo. Para mim, gente, tudo se resume em cuscuz com ovo. Eu estou doente, cuscuz com ovo é tiro e queda, sai toda a gripe, todo o vírus do meu corpo. Então assim, pensa só Neemias dizendo, vão lá, comam carne gordas, bebam coisas doces. Menino do céu, pensei aqui no milkshake de morango, e imagino Neemias dizendo isso ao povo. Sabe, porque de verdade vocês têm que se alegrar nessa conquista que vocês obtiveram através da reconstrução. Não vos entristeça, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Gente, sem alegria, eles iriam desanimar, sim ou não? Se a gente não tem alegria no nosso coração, a gente desanima, a gente fica sem energia, fica sem força. Então, por isso que Neemias dá esse ânimo de energia, busca essa alegria que vem do Senhor. Isso deve ser uma prática constante em nossa vida. Devemos olhar para o Senhor e saber que nós temos alegria e uma alegria completa. Amém? Então, diante de qualquer desânimo, lembre, a alegria do Senhor é a minha força. Eu não vou me desfalecer. Quando eu enfrento situações dolorosas, mas quando eu decido confiar em Deus, quando eu decido olhar para o alto, saber que do alto vem o meu socorro, vem a minha esperança, o meu coração, ele se enche de alegria, o meu coração se enche da esperança, e eu sei que o meu Deus está comigo e Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando eu sou tentado a desistir, por exemplo, talvez você que serve na igreja, e quando você é tentado a desistir de servir em um ministério, de deixar, de abandonar as coisas, gente, lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria em servir
me mantém firme, me mantém focado. Eu estou comprometido com uma igreja, com o corpo de Cristo. Isso me traz vitalidade, isso me traz força, isso me faz avançar. A alegria em Deus nos sustenta diante das pressões do mundo e nos torna diferentes. De verdade, gente, a alegria é algo que nos faz pessoas diferentes. Nos faz, porque as pessoas vão dizer assim: Linda, você não tem problema? Por que você está rindo? Não, eu tenho problema, mas eu decidi simplesmente receber essa alegria do Senhor, que é a minha força e que me faz andar e prosseguir. Então não tem a ver com as nossas situações, mas tem a ver com a alegria do Senhor. Então, diante das pressões do mundo, diante de qualquer dificuldade, a alegria vai fazer diferença na sua vida. Por isso eu vou pedir agora, você profeticamente dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Contagia esse ambiente aqui com a alegria do Senhor. Olha para essa pessoa, tá? E começa a dar um sorriso. Diga a ela que realmente resista ao desânimo e avance. E contagie esse mundo com a alegria que vem do Senhor. Amém? Então eu contagio o mundo com a verdadeira alegria quando também eu promovo a união do povo de Deus. Ou a unidade. Pensa só como é incrível você estar num ambiente harmônico, num ambiente onde as pessoas estão unidas, onde as pessoas elas estão em paz, elas estão reconciliadas. É maravilhoso ter esse ambiente de comunhão, porque nós estamos aqui juntos com um propósito. Isso também é para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Quando nós somos pessoas alegres, nós carregamos realmente a mensagem da paz, a mensagem da reconciliação. Nós mudamos aquele ambiente de briga, de confusão, com a unidade. E aí isso vai transformar aquela atmosfera. No verso 12, se você puder acompanhar aí em Neemias 8, diz assim: todo o povo se foi a comer e a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque entenderam as palavras que lhe foram explicadas, as palavras que Neemias havia explicado ali. Agora o povo estava entendendo, agora o povo estava compreendendo, e agora eles se reuniram para quê? Para comer. Tem coisa melhor, gente, que a gente sentar numa mesa para comer? Tem coisa melhor do que a gente sentar numa mesa e se alimentar com outras pessoas, comungar da mesma fé, estar juntos. A mesa representa essa unidade, a mesa representa esse lugar de alegria, de um ambiente farto, de uma mesa farta, onde o Senhor está conosco. Então, depois da leitura da lei, o texto todo de Neemias 8, o povo não só entendeu a palavra, mas compartilhou comida e celebrou ao Senhor. O texto fala que eles se regozijaram, eles se alegraram no Senhor. Então, quando participo de uma celebração, por exemplo, na igreja, como nós estamos hoje nessa quarta profética, nós percebemos a alegria que vai contagiar a gente. Muitas vezes, e muitas pessoas entram nesse lugar triste, cansado, sobrecarregado, mas nessa comunhão dos santos, quando nós nos reunimos nesse lugar, existe uma força que vem do alto, que a gente sozinho, a gente não consegue. A gente em casa, sozinho, no nosso quarto, é um nível de busca de Deus, mas quando nós estamos coletivamente, existe algo que Deus ordena, que são as bênçãos dele. O salmista vai dizer no Salmo 133, que aonde Deus ordena as suas bênçãos, é na congregação, é quando nós estamos reunidos em família, o Senhor ordena as suas bênçãos. Então a alegria verdadeira não é egoísta, mas ela reparte, ela constrói, ela de fato contagia as outras pessoas com o seu sorriso, com a sua alegria. Esses dias eu fui para um evento e teve uma pessoa que me abordou e ela disse assim: nossa, eu reconheci você pelo seu sorriso. Disse: sério? E eu nem lembrava quem era a pessoa. Depois de muita conversa foi que eu descobri quem era a pessoa. Mas ela disse assim: não, o seu sorriso é inconfundível. Quando você começou a sorrir na mesa do lado, eu já sabia quem era você. Disse: nossa, Jesus, isso é por causa dos meus sorrisos? Doutora Tamires produziu tudo isso em mim? Um pouco mais. Mas essa alegria, de fato, ela vem do Senhor. Claro que ela apenas é comunicada através do nosso sorriso.
né? Mas é sobre isso, gente. É a gente chegar no lugar e as pessoas saberem a sua risada, saberem as suas gargalhadas, sabe? Vixe, fulano ri alto, né? Mas é um sorriso gostoso que traz alegria e que contagia. Então, esse momento de comunhão, a gente promove isso. E, em terceiro e último lugar, eu contagio o mundo com a verdadeira alegria quando testemunho e celebro pelos feitos de Deus. Quando a gente está junto e que a gente celebra o que Deus fez na vida um dos outros. Quando a gente está em célula, por exemplo, e que a gente compartilha com os irmãos o que Deus tem feito, a gente testemunha. Quando a gente está no momento aqui de gratidão na igreja, que a gente convida a igreja para vir aqui na frente, para quer reconhecer, para testemunhar o que Deus está fazendo. Existe um Deus que está conosco, um Deus que age em nosso favor, um Deus que trabalha sobre as nossas vidas, um Deus que não está com as suas mãos recolhidas, mas está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Então é isso que a gente faz, a gente celebra, a gente vê, a gente se empolga com tudo que o Senhor está fazendo. No verso 43 de Neemias 12, diz assim: ofereceram naquele dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Aleluia! Essa é a alegria que a gente tem que espalhar. De longe o povo saiba que aquela casa é a sua. Aquele lugar ali, você está ali, porque existe realmente gritos de alegria naquele lugar, por causa dos feitos de Deus. O texto fala que mulheres se alegraram, os meninos se alegraram, as crianças se alegraram, todo o povo estava alegre pelos feitos que o Senhor havia feito. Gente, olhe para a sua vida e veja a mão de Deus, se alegre, observe os feitos de Deus. Talvez você diga assim: ah, Linda, não sei se eu tenho motivos de gratidão. Veja, você está vivo, gente. Toca aí no seu coração, o seu coração está batendo, você não está precisando de nenhum aparelho. Se alegre no Senhor, veja os feitos de Deus na sua vida e contemple a Ele, dê glória a Ele em voz alta, para que todas as pessoas possam ver que o Senhor está com você. Amém? Neemias, ele relata a alegria de Jerusalém, que se ouvia até de longe. Até de longe o povo sabia que aquele povo, o Senhor havia feito grandes coisas. Então a celebração do povo, ele se tornou anúncio público da bondade de Deus. Quando a gente se reúne aqui, quando a gente está aqui louvando a Deus, não é apenas, faz parte da liturgia o louvor. Não, faz parte do meu ato de gratidão a Deus, de revelar a bondade de Deus na minha vida. Nós juntos aqui contemplamos essa bondade de Deus que nos persegue, que está conosco, que se revela no nosso dia a dia, ao acordar, ao se levantar, ao entardecer, quando a gente vai dormir, existe a bondade de Deus, a mão de Deus sobre nós. Por isso que nós celebramos ao Senhor, por isso que a gente simplesmente louva Ele e agradece pela sua bondade e o seu amor. Quando nós testemunhamos, estamos dizendo que queremos que aquele milagre que aconteceu, e talvez você diga: ai meu Deus, aconteceu com fulano, aquele milagre que aconteceu com fulano, quando você celebra junto com todos, esse milagre pode acontecer na sua vida também. Então celebre os milagres de Deus, os testemunhos que são revelados aqui na igreja. Quando você está numa célula, que alguém conta: olha, eu estava desempregado e o Senhor abriu a porta, olha, eu estava com esse problema e o Senhor solucionou. Celebre, louve ao Senhor pela vida e pelos feitos que o Senhor tem feito, e você vai ver que isso vai alcançar a sua vida. Amém? Quando nós celebramos juntos, quando o testemunho é contado, a fé daquele que conta é aumentada e transmitida a quem escuta, tendo assim uma fé ativada no meio de todos. O Senhor faz. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na vida do seu povo. O mundo, gente, pode rejeitar suas palavras. O mundo pode até não querer a sua presença ou seus ensinamentos, mas não ignora um exemplo de vida alegre em meio às lutas. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: esse povo é doido. Só pode, gente. Esse povo, como é que essa menina está vivendo isso e está dessa forma? E está alegre, e está em pé, está sorrindo. Por causa da alegria do Senhor, que é a nossa força. Então a gente celebra isso e a gente acaba contagiando as outras pessoas com os feitos de Deus, e impacta a vida de outras pessoas. Quando nós carregamos a alegria do Senhor,
nós impactamos esse mundo que está caído, que está perdido, que não tem esperança, que está, sabe, um desastre, que a cada noticiário a gente só vê notícia ruim. Gente, se a gente não ter essa alegria do Senhor, esse mundo vai sucumbir você, vai lhe matar, vai estrangular você. E que você vai viver essa vida aqui nessa terra de uma forma desgraçada. Mas aqueles que se encontram com Jesus, a alegria verdadeira, a videira verdadeira, não tem como não ser alegre. Não tem. A Bíblia fala em João 15 que Jesus é a videira verdadeira. Então, se eu estou ligada, e se eu sou esse ramo, estou ligada nessa videira, gente, o que só pode produzir em mim é o fruto do Espírito, que é a alegria. Não tem outra coisa não dá. Não condiz você que é ligado a essa videira ser triste. Você pode até, sabe, em alguns momentos, mas você se lembra dele, e aí essa alegria ela é ativada, e você diz, ok, Senhor, eu posso esperar em Ti. Eu sei que dias melhores virão. Eu sei que o Senhor trabalha em meu favor. Eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então, gente, Deus ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, segundo John Piper diz. Vou repetir, quem é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos é o nosso Deus. É o nosso Deus quando nós estamos totalmente satisfeitos nele. Gente, no final de 2023, acho que a igreja quase toda sabe, mas eu tive burnout, e esse burnout depois me levou a um processo depressivo. Eu passei 1 ano em tratamento de medicação, glória a Deus, aleluia, fiz o desmame agora, estou bem, né? Estou sã, com a mente sã, não cheguei muito perto de mim não, mas eu estou sã, brincadeira. Mas no final de 2023, eu estava esgotada. E assim, eu olhava para o lado e eu dizia, não existe motivo de eu estar assim. Eu estou bem, estou com saúde, as minhas filhas também estão bem, o meu marido, a igreja tinha acabado de inaugurar. Depois que a igreja inaugurou, eu entrei assim num período que eu dizia assim, eu olhava ao redor e dizia assim, eu vejo tudo cinza, eu dizia ao meu marido. Eu estou vendo tudo cinza, eu não estou vendo cores. Eu não estou vendo aquele sol, que eu amo o sol pela manhã, eu amo a janela aberta, eu amo o vento, eu amo aquele sol, eu acordando já suada, que eu não gosto de ar-condicionado, só o ventilador, eu amo esse ambiente, né? E aí eu definia os meus dias dessa forma, eu dizia, eu estou sentindo realmente que está tudo cinza. E eu dizia, não tem motivo disso, né? Não existe razão para isso. E aí, lendo esse texto, né, foi o que eu perguntei, eu disse, Deus, esse povo teria tudo para estar super mega feliz, por que que o Neemias agora chega e diz, não se entristeçam, né? E o meu marido dizia, linda, não tem motivo, eu disse, realmente não tem motivo, mas eu estou cansada, né? Na verdade era um cansaço físico, de uma luta intensa que a gente viveu na construção aqui, né? A gente teve muitas dificuldades, muitos desafios na obra, né? Tivemos pessoas que inclusive até roubou mesmo, não tem outro nome, foi isso, foram ladrões. E a gente fica triste como pessoa, né? A gente fica arrasado, e eu dizia, Deus, né? Por que isso? Por que as pessoas se aproveitam, pessoas aproveitadoras, sabe? E isso realmente foi um processo que eu vivi, e que nesse fim de 2023 eu me senti dessa forma, esgotada, né? E eu fui diagnosticada e eu fui para um processo de descansar, né? Tive que parar, tive que desacelerar muita coisa da minha vida, repensar algumas coisas. Algumas caixas eu não entro mais, tem coisas que eu digo, ó, isso aqui não é minha área, eu não vou fazer, e está tudo bem, Deus vai prover, não sou eu a linda que vou resolver todas as coisas, não. Então, passar por esse processo foi entender que a alegria do Senhor foi o meu restaurador, né? Olhar para o Senhor e saber que essa alegria estava disponível para mim, e que eu poderia nessa alegria ter essa força, né, que eu precisava para esse momento. Então foram dias bem desafiadores. Teve uma vez que eu pensei assim, vou compartilhar com vocês, ser bem vulnerável. Eu disse assim, eu acho que eu vou morrer. Só pode, eu acho que Deus está me preparando. Ó, gente, eu acho que Deus está me preparando para morrer. E aí eu acho que Ele está fazendo meus dias assim, para que eu possa ter um pouco de consciência de que eu vou morrer e que eu preciso organizar as coisas.
Depois eu disse, que loucura. Aí fui falar com meu marido, eu disse, amor, eu acho que eu vou morrer. Ele, é o quê, menina? Tu acha que Deus ia falar isso para tu? Para, linda, para tudo, tá tudo desregulado. Vamos regular. Mas foi isso que veio na minha mente. E, na verdade, era o esgotamento espiritual, o desgaste físico. E eu vi que realmente o povo sofreu isso nesse processo de reconstrução. Assim como eu e você, muitas vezes, ficamos desgastados diante de algumas reconstruções que a gente tem que se levantar. Assim como também Neemias saiu de um lugar seguro, foi para um lugar totalmente destruído, onde ele teve que se levantar, onde ele sofreu muitas pessoas que se opositores para resistir àquela obra. Mas ele sabia que a alegria do Senhor era suficiente para que essa alegria trouxesse energia suficiente para ele avançar. Então hoje eu quero trazer essa palavra para você. Existe uma alegria do Senhor. E a palavra de Deus que ele diz que quer nos ungir com esse óleo, e é um óleo de alegria. O salmista vai dizer assim no Salmo 45:7: ama a justiça e odeia a iniquidade, o Senhor. Pois isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. O Senhor hoje quer derramar nessa noite um óleo de alegria sobre a sua vida. Amém? Por favor, levante-se do seu lugar. Eu queria que você simplesmente agora tomasse um fôlego assim de vida. Eu queria que você olhasse para a sua tristeza agora. A tristeza que você entrou aqui. Talvez essa tristeza tenha lhe perseguido ao longo desse ano de 2025. Talvez você tenha em alguns momentos desanimado, paralisado. Talvez você tenha ficado totalmente acuado diante de tantos desafios. E talvez você até conseguiu resolver aquele problema. Você até disse assim, ok, olha só, graças a Deus, eu consegui, eu avancei. Talvez você, diante de tudo isso, você tenha ficado sem uma força, sem energia. Mas hoje o Senhor quer restaurar essa alegria, essa força. O Senhor hoje quer trazer uma unção sobre você. Ele quer derramar um óleo sobre a sua vida. Esse óleo, ele é derramado sobre nós. O salmista vai dizer que esse óleo, ele é derramado da barba de Arão. A ideia é que esse óleo derrame de cima para baixo. E o Senhor está derramando esse óleo nessa noite do céu sobre você. E eu queria que você colocasse suas mãos para o alto, como eu estou fazendo agora. Eu queria que você agora simplesmente pedisse ao Senhor uma unção de alegria. O Senhor hoje vai remover e trocar o seu desânimo em alegria. O Senhor vai remover desse lugar a vergonha e trazer a alegria. O Senhor vai tirar nessa noite a tristeza, as lágrimas, e vai trazer a alegria dele. Uma unção nova sendo derramada sobre a sua vida. Nós estamos concluindo esse mês de setembro de 2025. Mas o Senhor quer derramar sobre você a alegria dele. A alegria dele está se fechando simplesmente esse tempo. E o Senhor vai abrir um novo tempo, uma nova estação sobre você. Nós estamos agora abrindo uma estação da primavera. E o Senhor vai derramar com um óleo de alegria. E você vai ver realmente as cores de todos os fatos, de tudo que está acontecendo na sua vida. E você vai ver o Senhor. Você vai ver a alegria do Senhor nas cores. O Senhor hoje está tirando toda a angústia do seu coração.
O Senhor está tirando de você hoje toda a ansiedade. O Senhor está tirando toda a síndrome do pânico, tudo aquilo que tem deixado você perturbado. O Senhor está tirando a insônia da sua vida. O Senhor está tirando todas as suas preocupações e Ele está trazendo uma unção de alegria sobre você. Um novo tempo, uma nova estação é aberta agora. E esse óleo está sendo derramado como um ato de consagração para esse novo tempo. Uma igreja alegre, uma igreja contente, uma igreja que olha para o alto e sabe que do alto vem o seu socorro. Uma igreja que ama o Senhor da alegria e com essa alegria que recebe hoje, vai compartilhar com outras pessoas. Senhor, eu peço agora, Deus, e eu vou pedir agora para que os intercessores comecem a ungir as mãos de cada um de vocês, e nós vamos agora simplesmente pedir para que o Senhor encha você de alegria. Você vai sair daqui com um sorriso estampado. Você vai chegar em casa e os seus filhos vão ver no seu rosto alegria. Um pai que está feliz, um pai que está contente, um pai que não fica preocupado e com essas preocupações deixa os filhos ansiosos. Não! Pais e mães aqui nesse lugar vão ser aqueles que vão trazer nos seus lares a alegria do Senhor, a força do Senhor que vem com essa alegria. Oh Espírito Santo, Tu tens autoridade nesse lugar e remove agora dos corações, remove agora dos pensamentos, todo pensamento desequilibrado, todo pensamento desordenado. Nós pedimos agora no nome de Jesus, pensamentos de paz, pensamentos simplesmente que o Senhor, Ele é o Deus da sua vida e que você está seguro nele. Oh Senhor, eu oro agora, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar para remove, espírito abatido, saia daqui nesse lugar em nome de Jesus. Coloca agora o espírito de contentamento. Pessoas que vão olhar e não vai olhar para a falta, vai olhar porque o Senhor já te deu tudo, porque o Senhor é o seu pastor, nada vai faltar, nada te tem faltado, não há falta na sua casa. Só há celeiros cheios, porque aonde há a presença de Deus, a alegria, a plenitude de alegria. Comece a pedir ao Senhor agora. Você abre os seus lábios e comece a pedir agora ao Senhor: Senhor, me dê a tua alegria. Senhor, me dê a sua alegria. Unção de alegria sendo derramada hoje aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no nosso meio. Pedimos agora que todos os pensamentos impuros, todos os pensamentos catastróficos, todo pensamento que leva à destruição, que de fato leva as pessoas a um cativeiro, em nome de Jesus, nós pedimos agora: remove todo pensamento perturbador. Sai agora em nome de Jesus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, ocupe os vossos pensamentos. Declare que você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. Mente de Cristo nós temos. Senhor, eu oro agora pelos corações, as emoções do Teu povo. Espírito Santo de Deus, dá o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Ele é o nosso modelo. Ele, diante de toda dor, de todo sofrimento no jardim de Getsemane, Ele simplesmente orou ao Pai. Nós não vamos olhar para a dor, nós não vamos olhar para a traição, nós não vamos olhar para as dificuldades, nós não vamos olhar para o Calvário, nós vamos olhar para o céu e dizer: Pai, faça em mim a Tua vontade e o Teu querer.
Faz em mim a tua vontade e o teu querer. Então, Pai, todo espírito angustiado, sai agora em nome de Jesus. Pedimos agora a Shalom de Deus. Paz, paz, paz. Inunda os corações aqui presentes. Inunda os nossos corações. Invade agora com o teu perfume. E traz agora a harmonia do céu. O perfume do céu. Faz a gente estar ligado agora com o céu. Você pode perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Mas declare sua confiança em Deus, assim como o salmista fez. Diga ao Senhor que você confia nele. Declare ao Senhor a sua confiança nele. Diga que Ele está com você. Declare que você confiará nele em qualquer momento. Nas tempestades, nos vales, nos montes. Declare que você confia no Senhor. Ele é a sua força. Ele é o seu escudo. Ele é a sua torre forte. Ele é o seu Deus. E você pode confiar nele, porque Ele te coloca em lugares altos. Ele te dá os pés como os da coça. É Ele que é tudo em você. Tudo vem dele, tudo vem dele. Comece agora a pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma unção de alegria. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, dá-me a tua alegria. A tua alegria é a minha força. A tua alegria vem do alto. A tua alegria me sustenta. A tua alegria é tudo o que eu preciso. E na presença desse Deus, a plenitude de alegria. Nós saltaremos de alegria. Nós saltaremos de alegria. Nas nossas casas, nas nossas famílias. Eles ouvirão os grandes feitos do Senhor. E você dirá: por isso estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Declare isso na sua vida: grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu sol, minha justiça. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Comece agora do seu lugar a receber a unção de alegria. Vai contagiar dentro de você. Vai entrar dentro do seu interior. E rios de águas vivas fluirão diante daquele que crê. Se você crê, rios de águas vivas vão fluir dentro de você. Rios de águas vivas vai brotar dentro de você. Toda sequidão vai sair no nome de Jesus. Porque as águas que correm do seu trono, eles fluirão dentro de nós. Rios de águas vivas estão fluindo dentro de você. Estão fluindo dentro de você. Não paralise aquilo que o Senhor está derramando. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite a alegria do Senhor. Oh, a alegria do Senhor. Oh, na sua casa, os seus vizinhos, eles ouvirão que grandes coisas fez o Senhor por você. E eles vão dizer: por isso eles estão alegres. Esses meus vizinhos estão alegres, porque o Senhor fez grandes coisas por ele. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar. Liberdade nesse lugar. Vem, vem e corre do teu trono o rios de águas vivas que remove de nós toda dor, toda decepção, todo desânimo, todo ressentimento. Sai agora em nome de Jesus os rios
de águas vivas estão sendo derramados. E é onde esse rio vai a vida, a plenitude, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Ao desanimado eu digo: a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Espírito abatido, eu declaro: a alegria do Senhor é a sua força. Todo pensamento de morte, a alegria do Senhor é a sua força. Todo desânimo, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero que você comece a declarar aí: a alegria do Senhor é a minha força. Enquanto você vai declarando que a alegria do Senhor é a sua força, saiba que o Espírito Santo de Deus vai lhe tomar e profundamente vai impactar a sua vida com essa alegria. Comece a declarar aí em voz alta. Não tenha medo de declarar a palavra de Deus, que é vida. E a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. Vem nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Amém. Por favor, faça dupla aí, rapidamente. Dupla. Eu queria que você ministrasse apenas essa palavra. A alegria do Senhor é a sua força. Comece a ministrar sobre ela. Deixe agora o rio de vida que foi agora injetado em você. Comece agora a ser usado nas mãos do Senhor para contagiar essa pessoa com a alegria do Senhor. Comece a declarar sobre ela que a alegria do Senhor é a força dela. Pai, nós estamos reunidos em família. E é nesse ambiente que Tu ordena as Tuas bênçãos. É nesse ambiente que o Senhor compartilha. É nesse ambiente que o Senhor derrama. É nesse ambiente onde o Senhor se faz presente. Simplesmente invade o nosso ser. E traz a Tua paz. E traz a Tua alegria. Obrigada, Paizinho.